Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso para o Ministério das Cidades poder estar aqui presente, participando desse importante evento aqui de Nova Friburgo. Vou me apresentar primeiro, eu sou Yuri, diretor de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades. Em nome do Ministério das Cidades também, do próprio ministro Gilberto Kassab, eu trago aqui os cumprimentos a todos e a todas. Bom, eu não vou ousar entrar nas especificidades do plano diretor de Nova Friburgo, porque lá no Ministério a gente tem que olhar para os 5.570 municípios. Então, seria muita pretensão minha, né, querer falar de todo esse acúmulo técnico que eu acho que a equipe, que a própria população teve e recebeu ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, né, que de pronto a gente já pode dizer que é um processo exemplar. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso ao final da minha apresentação. Quando eu mostrar aqui para vocês, o que nós pensamos um pouco em linhas macro, né, em termos de projetos, de planejamento do desenvolvimento urbano. Né? Bom, só para situar, o Ministério das Cidades ele tem 4 secretarias: uma secretaria de mobilidade urbana, uma secretaria de habitação, uma de saneamento ambiental, que cuida das 4 modalidades: água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana, e a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos. Né? E lá nós tratamos exatamente de incentivar os municípios a aplicar os instrumentos do que a gente chama da nossa Bíblia, que é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. Eu vou falar um pouquinho de uma forma macro, né, como eu falei, não vou entrar no caso específico, mas vou comentar sobre esses pontos: o planejamento e a gestão de risco, a questão das leis 10.257, Estatuto da Cidade, e da lei do Sistema Nacional de Defesa Civil 12.608, em relação a plano diretor, a cidade como ela está, né, e a expansão urbana, e por fim, quais são as ações que o governo federal vem fazendo para incentivar essas políticas de prevenção e mitigação de riscos. Bom, então, primeira reflexão que a gente traz é por que planejar. Né? Eu acho que aqui eu não preciso falar, né? Principalmente para Nova Friburgo, que passou por todas aquelas calamidades lá de 2011, né? E vamos dizer, a resposta não está só em obras, né? Vamos dizer, o que leva a gente a ter um sucesso, né, na mitigação de riscos começa no planejamento. Mas o planejamento a gente tem que entender sob o ponto de vista da realidade do Brasil. E na realidade do Brasil, a gente tem que levar em conta que a gente tem praticamente 2 realidades: a realidade da cidade formal e da cidade informal. Então, controlar e fiscalizar a cidade formal é muito mais fácil do que controlar e fiscalizar a cidade informal. Né? A cidade informal, vamos dizer que é uma realidade, né? É uma situação que nós temos que levar para essa parcela da população a cidadania. Né? Ela não pode ser, por estar numa cidade formal, excluída das políticas públicas. Ao contrário, né? A gente entende que são pessoas que estão ali não porque querem, né? Mas porque não tiveram outras oportunidades que a cidade poderia lhes oferecer. Então, a gente planeja para garantir à população, vamos dizer, a terra segura e urbanizada, conter processos especulativos que levam à segregação socioterritorial e à gentrificação,
Se a gente for pegar um comparativo de urbanização no Brasil com outros países, em relação a outros países, o Brasil foi um dos países que teve uma taxa de urbanização das mais elevadas, talvez, do mundo, né, nas últimas décadas. Vamos pegar de 1950, nós tínhamos aí 40%, 50% de pessoas morando nas cidades, né? Hoje, 2010, nós temos mais de 80% das pessoas morando em cidades, 85% mais ou menos, né? E esse processo, não só pelo processo de migração de pessoas da área rural para a área urbana, mas pelo próprio crescimento da população urbana, né, geração a geração, levou a esse processo, né, de favelização, de pessoas morando cada vez mais longe de seus empregos, tendo que passar 2, 3 horas dentro de um ônibus para chegar no seu emprego, um ônibus sem condições. Pessoas morando em áreas alagáveis, pessoas morando em áreas de risco de deslizamento de encostas e assim por diante, né? Então, óbvio, ninguém está ali porque quer. E aí a importância, então, da gente começar a planejar de uma forma diferente. Planejar a cidade formal, mas planejar a cidade informal também. Bom, uso da infraestrutura, otimizar o uso da infraestrutura. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre vazios urbanos. Eu acho que aqui tem um link interessante com o próprio Estatuto da Cidade. E aí já começando a chamar para o nosso tema, vamos dizer, planejar obras e contramedidas em áreas ocupadas, especialmente nas questões de áreas ocupadas, de áreas de risco ocupadas, né? Então, prevenir a instalação do risco e mitigar risco existente é o link que a gente tem aqui para tratar hoje sobre o planejar do território. E aí, né, como eu falei, quando nós tratamos de realidades, né, e pensamos em planejamento, a gente tem que pensar nessas situações, a cidade informal. Então, algumas áreas de interesse social, zonas de especial de interesse social em áreas ocupadas, que podem ser transformadas em áreas seguras, em áreas cidadãs ou em áreas humanas, né, com a garantia, inclusive a garantia de posse para essa população. Zonas especiais em áreas vazias. E aqui eu só vou fazer um parênteses. O Estatuto da Cidade, acho que em seu artigo 2º, ele fala do objetivo da política urbana, garantir a função social da cidade e da propriedade. Eu acho que isso é o que resume tudo que vem dali para baixo no Estatuto da Cidade, os demais artigos. Então, a função social da cidade, todos têm direito à cidade. A cidade ela não pode ser exclusiva, ao contrário, ela tem que ser includente. A cidade não pode promover a política de desenvolvimento urbano, não pode promover a gentrificação, a expulsão das pessoas dos centros, dos locais onde elas moram. Ao contrário, tem que incentivar a manutenção da população local, da população tradicional, em locais seguros, em locais cidadãos, né? Em locais onde os benefícios, onde a população possa ter acesso aos benefícios da cidade. E não morando a 50 quilômetros de distância, não morando em áreas, né, de risco e assim por diante. E por outro lado, você também fala que tem que promover a função social da propriedade, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é a função social da propriedade. A própria Constituição fala, vamos dizer, da função social da propriedade. E é mais fácil às vezes a gente explicar quando que uma propriedade não cumpre sua função social. E ela não cumpre sua função social quando ela não é utilizada de acordo com aquilo que o plano diretor prevê. Simples assim, né? Então, uma área vazia dentro de um setor, de uma área que foi planejada, ela não está cumprindo a sua função social.
né? Eu acho que isso, a partir do momento que a gente percebe a dimensão desse conceito, a política de desenvolvimento urbano passa a ser mais compreensível, né, para as pessoas. Porque se ela não está ali com, vamos dizer, era uma área residencial, e de repente há um vazio urbano, aqui está bem pequenininho, mas seria um vazio urbano. Ela tá servindo para especulação imobiliária, né? E aí, por mais que a prefeitura invista naquela área, vamos dizer, quem vai estar se beneficiando com isso é só o bolso do proprietário daquela área vazia, porque aquele terreno vai estar valorizando às custas do investimento público, que é dinheiro de todo mundo. Então, no fim das contas, dinheiro de todo mundo, né, servindo para concentrar a especulação e o lucro de poucos proprietários, né? Então, ela não está cumprindo sua função social. Ainda não estou bem habituado aqui nesse ponto. O Estatuto da Cidade, então, a partir desse conceito, né, de garantia da função social da cidade e da propriedade, ele estabelece, então, uma série de instrumentos, né, que servem justamente para recuperar ou para garantir, né, para recuperar a mais-valia gerada por esses investimentos públicos, por um lado, ou seja, recuperar a mais-valia para a sociedade, né, e não para poucos proprietários de terrenos. Ao mesmo tempo, evitar, né, a especulação e promover o direito da função social da cidade e da propriedade. Então, ele tem uma série de instrumentos que poucas prefeituras conhecem, né, que promovem, fazem com que haja promoção desses direitos da função social da cidade e da propriedade. Então, a gente começa relacionando aqui alguns. Por exemplo, né, o PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Compulsórios, né, eu acho que essa é a palavrinha-chave desse. Então, se a propriedade não está cumprindo sua função social, a prefeitura pode instituir um instrumento como esse, onde há a própria lei, o próprio Estatuto da Cidade, diz que se ela não está cumprindo a sua função social, ela pode, então, ser progressivamente taxado em termos de IPTU, e aí o PEU, que é ligado ao IPTU progressivo, podendo, inclusive, ser desapropriado pela prefeitura. Então, imóveis vazios, né, principalmente quando não estão cumprindo aquilo que está no plano diretor, né, podem ter instrumentos de coação, né, para fazer o desenvolvimento, para ter um desenvolvimento coerente de acordo com o plano diretor. Então, se temos alguns imóveis vazios da minha malha urbana, né, da mesma forma o Estatuto traz instrumentos para combater esse tipo de situação dentro do município. Tem outros, né? Por exemplo, transferência de direito de construir, outorga onerosa do direito de construir, né? São instrumentos que, uma vez bem utilizados, podem auxiliar a sustentabilidade de um plano diretor como esse que está sendo discutido agora aqui no Nova Friburgo, né? E me parece que foram utilizados, né? Foram utilizados, eu acho que vão ser apresentados, né, amanhã. Então, assim, acho que esse plano diretor, pelo que a gente tem acompanhado, né, ele tem trazido, tem incorporado vários desses instrumentos. E que é muito bom, vou dizer, que serve para a gente, inclusive, divulgar para o Brasil, olha, cidades, como o Ivo colocou aqui, cidades pequenas, sabem fazer sim, mas sabem fazer bem, né? Essa aqui, daqui eu vou fazer um parênteses, dar um exemplo aqui, se eu não me engano aqui é Curitiba, mas me lembrou o plano diretor de São Paulo, né, que foi revisado recentemente
e vocês devem ter, em alguma medida, acompanhado a repercussão que teve essa revisão dos planos diretores, porque ele traz uma série de inovações que estavam previstas nessas diretrizes do Estatuto da Cidade, né? E que até, de alguma forma, no plano diretor anterior, que eu acho que é de 2003, se eu não me engano, já existia alguma previsão, né? Principalmente na questão do planejamento orientado pelo transporte, pela mobilidade urbana. Então foram definidos eixos de transporte prioritários, né? Com aquela lógica de, ao longo dos eixos de mobilidade, eu ter gabaritos mais altos, prédios com gabaritos mais altos, e à medida que vai se afastando desses eixos, edifícios com gabaritos menores. O que aconteceu? Essa lógica foi implantada em algumas situações, né? Então tem aqui o corredor, aqui gabaritos mais altos e lá para trás gabaritos mais baixos. Só que, qual foi o deslize, né, que houve nessa lógica? Quem usa, a lógica disso é o quê? Quem vai usar o sistema de transporte público são as pessoas que precisam usar o sistema de transporte público. Mas, de repente, começaram a se construir prédios com 5 vagas na garagem. Ter o mapeamento contendo as áreas suscetíveis, ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações, ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Planejamento de ações de intervenção preventiva e relocação da população de áreas de risco de desastres. Medidas de drenagem necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Então, incorporou em 2012 essas exigências ao plano diretor. Por outro lado, pelo lado da expansão urbana, também prevê que todos os municípios que desejem, a partir da publicação da lei, expandir o perímetro urbano, tem que ter um projeto específico, que ele chama, que a lei denomina. Esse projeto específico seria um projeto de expansão urbana. Até aí não há novidade, né? Vamos dizer, já a 6766 já traz questão de parcelamento, né? Já traz alguns parâmetros e tal. Mas aqui, né, mais uma vez, fortemente introduz a questão de risco no planejamento da expansão urbana. Então, obviamente, se o município quiser expandir, vai ter que demarcar um novo perímetro, claro. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaças de desastres naturais. Então, traz o recado aqui, ó, né, o município que queira expandir, né, tem que atender a isso aqui. Né? Aí depois mais algumas questões aí que não são novidades. Né? Para que isso? Quer dizer, para que... Simples, né, a resposta. Quer dizer, que a expansão não se direcione, né, para áreas suscetíveis a desastres, preferencialmente. Não proíbe de expandir para essas áreas, mas desde que haja as contramedidas. Então, vamos avaliar essas possibilidades. Né? E aí, vamos dizer, um princípio que aí a gente está construindo, inclusive com a Prefeitura aqui de Nova Friburgo e com o apoio do governo japonês, vamos dizer, seria uma metodologia orientativa para os municípios, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, que leva em conta, então, essas variáveis de risco, como elas devem ser tratadas no âmbito do planejamento urbano, no âmbito da expansão urbana. Né? E aí, partindo, vamos dizer, de algumas análises, por exemplo, existem vazios urbanos, ou seja, existem áreas que não estão cumprindo com a sua função social, né? Vamos utilizar os mecanismos, os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para ocupar, para fazer com que aquelas áreas exerçam, né, a sua função social, né, e tenham a utilidade prevista no plano diretor.
imóveis subutilizados, áreas potencialmente adensáveis, otimização da infraestrutura existente. Acho que esse é o ponto de partida. Se eu tenho, por que eu vou expandir? Né? Se eu posso otimizar o espaço que já existe, onde já existe uma infraestrutura, onde eu não vou precisar gastar com uma nova rede de água, com uma nova rede de esgoto, com uma nova iluminação pública, um novo sistema viário. Então vamos dar preferência para essas áreas. Obviamente, análise de parametrização de custos. Aquilo que o Wilson ressaltou bastante, vamos dizer, as bases, né, os dados que a gente deve ter para fazer esse planejamento são importantes, e no Brasil nós não temos essa cultura de acúmulo de informações, né, coisa que lá no Japão esse acúmulo de informações é centenário, acho que até milenar, né? E construção, vamos dizer, aí a partir de definição de áreas de restrição, estabelecimento de parâmetros de restrição, identificação de obras de contramedidas, que eu comentei, macrozoneamento e zoneamento com compatibilização de uso e ocupação a partir dessas análises todas que podem ser feitas. E por fim, a construção então de cenários possíveis de planejamento do desenvolvimento urbano. Isso aqui é um eixo muito macro, né? E pelo que eu já vi de informação, a Prefeitura de Nova Friburgo passou, né, por todas essas etapas aí de avaliação recomendadas. Né? Da mesma forma, fazer a expansão urbana, então, pode ser recomendado uma sequência desse tipo aqui. Avaliação macro do potencial de risco de desastre de movimentos de massas, análise e definição da posição das áreas aptas à expansão urbana, avaliação detalhada do risco potencial dentro das áreas de risco, análise e definição de possível uso do solo e contramedidas para essas áreas de risco. Então, são alguns subprocessos, né, no caso aqui específico, sobre movimentos de massa, que nós devemos incorporar, integrar ao plano diretor, que não é uma cultura de planejamento no Brasil. Então, eu acho que com essa lógica, né, de nós avaliarmos, de nós conhecermos e avaliarmos onde estão as áreas de risco do município, onde está a área urbana, onde estão as áreas de expansão, né, onde aqui eu tenho, não tenho a presença de suscetibilidade. E, a partir daí, avaliar onde estão as áreas de risco, mas que são riscos controláveis através de medidas, de contramedidas, nos parece ser um caminho mais adequado para a gente pensar o planejamento da expansão do município. Né? E é lógico que a coisa não se restringe a esses parâmetros. Né? Então, assim, eu tenho N parâmetros a mais, né, que devem ser considerados. Então, por exemplo, a questão das áreas de proteção ambiental, das áreas de mananciais, a questão das infraestruturas existentes, de mobilidade, de transporte, né, entre essas localidades. E devo chegar, né, então, a esse tipo, vamos dizer, exemplo, né, de avaliação, né, uma avaliação mais de um macrozoneamento, onde então eu tenho as áreas possíveis de promover a minha urbanização, a expansão do município, e depois, a partir desse macrozoneamento, o próprio zoneamento da cidade, né, e a Viviane estava me mostrando ali em cima, né, que já o plano diretor, não vou adiantar. Pode falar. O plano diretor já chega, né, proposto agora, a proposta do plano diretor já chega então nesse nível de zoneamento que é desejável com base nessas análises técnicas todas. Então, para isso, é importantíssimo a prefeitura, os prefeitos, investirem em qualificação técnica. Sem qualificação técnica, assim,
é complicado, não é fácil chegar num mapa desses. Né? Quantas variáveis têm que ser avaliadas? Quantos cenários têm que ser avaliados? Né? Mais de 300 mapas. Não, fizeram mais de 300 mapas. Então, assim, não é... Tem que haver uma estrutura realmente qualificada para trabalhar planejamento. Senão vai ser um planejamento mais ou menos. Né? Vamos dizer, fazendo outros parênteses agora, planos diretores. Né? Então, em 2001, o Estatuto da Cidade trouxe para os municípios a obrigatoriedade deles fazerem seus planos diretores em 5 anos. Não foi para todos os municípios, foi para os municípios acima de 20 mil habitantes, municípios integrantes de regiões metropolitanas, municípios com características de turismo, municípios impactados por grandes investimentos, então eles teriam obrigatoriedade de fazer. Né? Hoje, mais de 90% desses municípios elaboraram seus planos diretores, mais de 90%. Então, alguns que não elaboraram ainda por algum problema judicial, né, algum questionamento, às vezes o processo não foi participativo, como exige o Estatuto da Cidade, né? Enfim. Mas, vamos dizer, apesar desse aparente sucesso, né, do cumprimento dos objetivos da lei, né, que obrigou esses municípios a fazer esses planos diretores, mais de 90% dos municípios fizeram, a gente questiona a qualidade desses planos diretores. Né? Então, o que pesa ter mais de 90%, qual a qualidade desses planos diretores? E assim, lógico que eu vou citar aqui um caso extremo, né? Eu citei ontem até também, no evento que eu estava lá no Rio, tinha um município lá do Pantanal, né, que o plano diretor dele previa a influência da maré do Oceano Atlântico lá no Pantanal. Né? Então, um típico coca-cola, né, de algum município litorâneo aqui, sem qualquer nível de preocupação. Então, lógico, é um caso extremo, mas não é incomum a gente ver os coca-colas, né? Foi, na verdade, houve nesse período aí de 5, 8 anos, né, que o Estado deu para a elaboração de planos diretores, realmente planos diretores ou empresas que se especializaram em reproduzir planos diretores. Né? E não é essa lógica que a gente quer. A gente quer uma lógica onde haja efetivo envolvimento da prefeitura na condução desse processo. Né? E efetivo envolvimento da prefeitura que interaja com a sociedade, com a sua população, com os seus cidadãos. Né? Então essa é a lógica do plano diretor. Bom, aí todo mundo pode perguntar, mas você está falando pelo Ministério das Cidades, é fácil falar, né? Mas o que vocês estão fazendo lá, né, para ajudar os municípios? Não é fácil. Não é fácil. Ou seja, a gente pegar municípios de 10 milhões de habitantes, né, até municípios de 5 mil habitantes, né, considerando que são 5.570 municípios, considerando inclusive que a gente tem agora um novo instituto, que é o Instituto da Região Metropolitana, agora também baseado numa lei, Estatuto da Metrópole, que foi promulgado agora em 2015, é uma lei nova, e exige também um planejamento, né, em 3 anos, que é o que se chama de PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o equivalente ao plano diretor dos municípios, só que pensado a região metropolitana agora como um todo. E essas regiões metropolitanas agora têm 3 anos, a partir de 2015, para elaborar seus PDUIs. Né? E aí, o que a União faz? Bom, sendo bem claro com vocês, das 4 secretarias que eu citei, a nossa de planejamento é que tem menos recursos. Talvez essa seja uma característica cultural do Brasil, né? A gente diz que nos países desenvolvidos se gasta, por uma obra, vamos fazer um paralelo, 3 anos planejando e 1 ano executando. Né? Aqui é o contrário.
Mas é uma cultura que a gente tenta mudar. Então, isso em termos de recursos destinados para a Secretaria de Planejamento também não é muito diferente. A gente tem o menor recurso que não dá para atender a todos os municípios do Brasil. Então a gente procura trabalhar muito com parcerias, né? E muito com criatividade. Eu acho que isso não deve ser muito diferente da Secretaria de Planejamento dos municípios, né? Bom, em 2012, logo após esses desastres ocorridos aqui na região serrana, a presidência fez um chamamento internacional para auxílio à melhoria da gestão de riscos no Brasil. Então, chamou o governo da Alemanha, chamou o governo do Japão e tal. O governo do Japão, de pronto, se colocou à disposição para fazer uma cooperação com o Brasil. Nesse projeto, que a gente está chamando de GIDS, Gestão Integrada de Desastres Naturais, com a finalidade, então, de trazer a experiência internacional para dentro da nossa gestão em termos de política federal de mitigação e redução de riscos de desastres. Bom, a partir daí, de 2012, então, começamos a fazer toda uma negociação com o governo japonês, através da JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, que resultou, então, nesse projeto GIDS. Hoje esse projeto ele envolve 4 ministérios: o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades, o Ministério de Minas e Energia, através do CPRM, o Cássio aí representando o CPRM, o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do SENAD, eu não falei, o Ministério da Integração, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CEMADEM, o Ministério da Integração, através do SENAD e da própria Secretaria de Defesa Civil, né? Então são todos esses órgãos aí que estão envolvidos em nível federal. Mas o desafio e a primeira proposta que os japoneses trouxeram para a gente foi: mas não adianta a gente pensar uma política aqui da esplanada dos ministérios, né, sem ter uma vivência disso com os municípios que vão receber essas metodologias que vão ser produtos dessa cooperação. E aí, inicialmente, se eu não me engano, foram elencados 11 municípios, tinha até mais, mas depois, vamos dizer, no primeiro filtro, acho que sobraram 11 municípios. E aí eles vieram junto com a equipe brasileira, foram visitados esses municípios. Eram municípios que tinham registros históricos, né, de desastres. E desses 11, tinham que ser escolhidos 3 municípios que participariam, então, desse projeto. E um dos critérios que foi adotado foi justamente a capacidade de resposta dos municípios ao próprio projeto, né? Então, tivemos algumas experiências, por exemplo, alguns municípios que nós visitamos lá no Nordeste. Eu estou falando Ministério das Cidades e equipe japonesa, mas eu pessoalmente não estava lá. Então, municípios lá do Nordeste que tinham sofrido com desastres naturais, teve uma enchente grande lá, uma devastação grande lá em alguns municípios do Nordeste e tal, mas eram prefeituras que não tinham condições de dar resposta, justamente por causa daquilo que eu coloquei, não tinha uma equipe, né, que pudesse auxiliar e dar resposta às demandas do projeto, né? E acabou então que foram, depois de feitas essas avaliações, foram então escolhidas e concordadas, né, pelos prefeitos, os municípios de Blumenau, Petrópolis e Nova Friburgo. Então, esses municípios que foram então escolhidos para participar desse projeto, né?
é interessante porque o nível de troca de experiências, tanto entre órgãos federais, os quatro ministérios e suas instituições, quanto entre órgãos federais, Estado e municípios, o tanto que isso aconteceu, o tanto que isso progrediu. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem, dentro do acordo, uma reunião semanal, né, entre os 4 ministérios para discutir as questões do projeto. Né? Isso promove uma integração muito forte, né, desde conceitos, de definições técnicas, né, até estratégias de como tocar as coisas dali para frente. E nós já tivemos 72 reuniões técnicas desde o início do projeto, que foi em 2013. Né, 72. Além de diversas reuniões técnicas com os municípios, com os estados, né, e eventos como esse, lógico, que são enriquecidos através dessas trocas, dessas experiências. Então, o projeto, ele, além desse benefício, né, que a gente está recebendo, vamos dizer, de poder conhecer a experiência japonesa, de capacitar técnicos federais, estaduais e municipais, né, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, né, tem como saída, vamos dizer, como produto, esses manuais técnicos. Né? Então, tanto na manuais que vão dar diretrizes para melhoria dos protocolos, né, de coleta de informações dos desastres, para aprimoramento da avaliação e mapeamento de riscos, para o nosso caso aqui, planejamento da expansão urbana e planos de prevenção, reabilitação e reconstrução. Seriam os 4 outputs do projeto, essas metodologias. Então, a lógica não vamos fazer essas metodologias em 4 paredes lá na esplanada dos ministérios. Não, vamos envolver os municípios pilotos, esses 3 municípios, na avaliação e teste dessas metodologias. O projeto nos possibilitou acompanhar um pouco do processo aqui de elaboração do plano diretor, né? E tudo que foi feito aqui no município de Nova Friburgo vai ser refletido nesses manuais, no caso específico aqui de planejamento da expansão urbana, né? Porque foi uma troca, foi uma experiência, foi um crescimento para todo mundo muito importante, né? Bom, então essas são experiências que a gente tem, então, e executar sempre com poucos recursos, né? Vamos dizer, só lembrando, esse projeto ele é bancado praticamente integralmente pelo governo japonês, né? Então a capacitação dos técnicos brasileiros no Japão é bancada pelo governo japonês, a presença de especialistas japoneses aqui no Brasil, né? São especialistas que vão ficar aqui por 4 anos, né? E ainda com alguns momentos em que vem técnicos especialistas em determinadas áreas para tratar de alguns assuntos específicos e fazer essa interação com toda a equipe envolvida no projeto. Bom, em termos de medidas não estruturais, ou seja, medidas de capacitação e assistência, a gente tem trabalhado muito com, então, esse tipo de parceria. Vamos começar agora também uma parceria com o governo alemão, através da GIZ, para também discutir questões variáveis ambientais no planejamento e desenvolvimento urbano, né, como afinar e tratar isso melhor. Temos alguns apoios na parte de elaboração de cartas geotécnicas e planos de prevenção de risco, né? Lamentavelmente não é com os recursos que a gente gostaria de ter, né, mas é um início, é um processo que eu acho que começa a amadurecer a partir da Lei 12.608, né, a partir de 2 anos atrás, então é uma coisa muito recente ainda para o Brasil.
estruturamos no PPA 2016 e 2019 uma lógica que, a nosso ver, parece ser bem mais interessante, mais efetiva, para tratar toda a gestão de risco no Brasil de uma forma mais integrada, mais coerente, em cima de todo desse rápido aprendizado que tivemos nesses últimos 2 anos. E além disso, vamos dizer, temos alguns apoios importantes, né, aí sim, com recursos mais pesados no âmbito do PAC, né, do Programa de Seleção de Crescimento. Então, ontem eu estava com uma outra tabelinha, mostrando, fazendo um link, estava até comentando aqui com o Cássio, nos últimos anos, desde que o PAC foi implementado, dizer, por todas as dificuldades que todo mundo está vendo aí toda hora, do momento que estamos passando, do momento econômico, né, que estamos passando, mas ele já garantiu 500 bilhões de reais para as áreas de saneamento, de mobilidade urbana e de saneamento, mobilidade urbana, habitação e de contenção de contenção de encostas e drenagem preventiva. São números que, assim, inquestionavelmente, o governo federal nunca aplicou, né? E que bom seria se, naquele momento que a gente lançou o PAC, esses planos já estivessem prontos, porque eles seriam planos orientadores, melhor orientadores, né, desses investimentos disponibilizados, né? Então, que bom será se tivermos novos PACs, né, com planos diretores como esses que estão sendo construídos aqui em Nova Friburgo, já estiverem prontos. Isso dá uma clareza para todo mundo, né, muito maior da prioridade de investimentos, né, que se deve ter em determinado município. Bom, aqui então um rápido resumo aqui dos investimentos que a gente tem feito aqui no município de Nova Friburgo, né, desde plano de redução de riscos até obras, né? Obras aí, eu acho que aqui nos córregos, nos rios, né? Rio Bengalas, eu acho que no Rio Bengalas tem 2 ou 3 intervenções, né? Inclusive uma mais recentemente contratada de 140 milhões de reais, então são investimentos pesados, né? E que, vamos dizer, com o plano diretor, tenho certeza, esses investimentos vão ser muito mais bem qualificados, né, do que foram até então. Bom, e aqui são algumas fotos. Então, bairro Floresta, bairro Jardinlândia. Tem alguém aqui que conhece essas obras? Aqui de Nova Friburgo tem? E revisão de plano de redução de risco, etc. Bom, pessoal, muito rapidamente é isso que eu tinha para colocar. Eu fico à disposição para quaisquer questionamentos, tá bom? Obrigado.